Bom dia. Vamos ler, vamos estudar, vamos procurar entender a palavra de Deus. Nós estamos esse dia no livro de 2 Coríntios, onde nós iniciamos o capítulo 5. Nós lemos ontem até o versículo 10, estamos prosseguindo hoje a partir do versículo 11, que diz assim: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que, semelhantemente, estejam bem claros em vossas consciências. Nós compreendemos, é isso que Paulo está dizendo, compreendemos que é temer o Senhor. Nós hoje temos uma linguagem bajulativa, mentirosa. Não, temer o Senhor é diferente, não. Temer o Senhor é temer, ter medo. Deus é um que pode nos matar e lançar nossa alma no inferno. Então, portanto, nós tememos, nós respeitamos, nós acatamos a sua palavra. Isso é temer. É obedecer. E, infelizmente, por tentar mudar esta maneira de falar do Senhor, que muitas pessoas estão sendo enganadas, e enganando-nos a tanto. Mas nós sabemos o que é temer. Temer o Senhor. Nós estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhar por nossa causa, de maneira que tenhas resposta para o que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Nós não precisamos, não necessitamos que alguém nos reconheça como homens e mulheres de Deus, porque nós temos isso, temos aquilo, porque nós obtemos isso, obtemos aquilo. Nós temos que ser reconhecidos. As pessoas têm que saber que somos homens e mulheres de Deus pelo que nós fazemos, pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pela nossa obediência aos preceitos do Senhor. Até mesmo quando nos chamam de fanático por não permitirmos nenhuma mentira, nenhum erro na nossa vida, para nós é elogio. E pode acreditar que quando nós dizemos que aquela pessoa, ele é uma pessoa até fanática, porque ele não se permite a nenhum erro, mas ele vive exclusivamente a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos elogiando. Também nós queremos ser assim. Eu quero ser reconhecido desta maneira. Como alguém, um seguidor, alguém praticante da palavra de Deus. Um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo. É dessa maneira que eu quero ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido porque eu tenho a casa, o carro, nada, porque realmente eu não tenho. E nem pretendo. Mas o que eu quero ter, sim, é Jesus dentro de mim. E que as pessoas todas saibam, fala não, que ele ali vive a palavra de Deus. É desta maneira que nós temos que ser. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que Jesus, morreu por todos. Logo todos morreram. Jesus morreu por todos nós. Assim nós morremos. Nós temos que morrer para o mundo. Não adianta nós tentar falar que somos discípulos de Jesus, nós somos vivos para o mundo. Nós estamos preocupados com os prazeres da carne, com os desejos do mundo, fazer a vontade do mundo. Jesus morreu por nós. Então nós também estamos mortos nele. Nós somos batizados, é na morte dele. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos que viver não para nós mesmos, mas para Jesus. Aquele que morreu por nós. Então nós temos que morrer para o mundo, mas viver para ele.
aquele que morreu, mas ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tudo se fez novo, mas se estiver em Cristo. Porque não anda mais de acordo com a vontade humana, com a lógica humana, com os desejos carnais, mas anda de acordo com Jesus, de acordo com o Evangelho. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem se converte é uma nova criatura. Aquele que fala que está em Cristo continua nos mesmos erros, continua no mesmo pecado, nas mesmas práticas erradas, simplesmente frequentando um templo, uma igreja, alguma coisa, não se converteu. E não é nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Nós nos unimos a Deus através de Jesus, através de Cristo, através dele que se dá a nossa união a Deus. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós estávamos afastados dele desde a época de Adão. O pecado adâmico nos afastou do Senhor. Mas em Jesus, ele enviou Jesus para nos reconciliar. Em Jesus nós temos essa reconciliação. E ele levantou pregadores, pastores, missionários, evangelistas, pessoas para estar pregando, ensinando sobre a reconciliação. Isso é amor de Deus por todos nós. Ele quer que nós nos reconciliemos. Ele quer que nós nos voltemos a Ele. Ele quer que nós vivamos nele. Ele não quer que ninguém seja afastado dele. Mas a opção é nossa. Ele nos chama o tempo todo. Ele envia pessoas o tempo todo para estar nos chamando. Aceitar ou não é uma opção nossa. 2 Coríntios, capítulo 6. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Como cooperadores, todos nós somos cooperadores. Todos nós que procuramos levar a mensagem da cruz, levar a palavra do Senhor, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, somos cooperadores do Senhor. Mas aconselhamos para não receber isso de graça. Não receber de forma inútil, mas de uma forma que venha trazer realmente progresso, conduzir a salvação à vida. Porquanto diz, eu te ouvi, no tempo oportuno te socorri, no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que este é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Ah, não, eu vou esperar quando eu estiver mais velho, eu aceitar o Senhor. Eu vou esperar ficar mais velho para me converter. Agora eu sou novo, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir a vida. Você não sabe o que pode acontecer daqui a 1 minuto. O dia é hoje, é agora. Deus já nos ouviu, Ele já nos atendeu. Ele quer agora que nós nos convertamos a Ele, que nos entregamos a Ele. É agora, esse é o momento. Hoje, é agora, neste dia. Ah, eu vou esperar para depois, eu vou pensar melhor.
Você pode não ter mais tempo de pensar. O seu tempo pode ter sido contado já. Daqui a um minuto pode ser que não exista mais. Aí não existe mais chance para arrependimento. Aí não existe mais missa, reza, vela, nada. O momento é agora. É nos convertermos. Mudar. A transformação deve ser hoje. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Nós não podemos ser, principalmente nós que procuramos levar o evangelho, a mensagem da cruz, não podemos dar escândalo. Nós não podemos andar em dívidas, dando calote, prometendo e não cumprindo, faltando com a palavra, cometendo adultério, fornicação, maldade, erros, vivendo a preguiça. Nós não podemos trair, porque nós estaremos sujando o nome de Cristo. Porque nós somos embaixadores dele, nós somos representantes dele, nós trazemos a mensagem, a palavra dele, nós falamos no nome dele. Nós temos que entender o que é falar no nome de Jesus. Falar no nome de Jesus é mais ou menos assim, nós temos uma procuração para falar no nome dele. Quando nós temos um problema qualquer, não importa qual a natureza, e temos necessidade de contratar um advogado para fazer a nossa defesa, para nos representar, nós temos que dar uma procuração. O advogado de posse desta procuração à justiça, ele entra fora, ele tem poder para falar, para nos defender, para nos justificar diante do juiz, diante de todos. Ele fala em nosso nome. É uma outra autorização para falar em nosso nome. Assim também, quando nós falamos em o nome de Jesus, nós temos que ter consciência que nós estamos agindo como se nós tivéssemos uma procuração para falar em nome dele. E para nós falarmos em nome dele, nós temos que estar andando, vivendo de acordo com ele. Por tal motivo, nós temos que não podemos dar motivo a escândalo, nem de atitude alguma, como Paulo está dizendo. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumulto, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonesto, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo a tudo. Esse é o exemplo de Paulo. Este é o exemplo do que é um ministro do Evangelho de Jesus. Além de não dar escândalo, que hoje, infelizmente, nós observamos uma quantidade enorme de supostos ministros do Evangelho que dão todo tipo de escândalos. Vivem em fornicação, em adultério, em segundo, terceiro, quarto casamento, em roubalheiras, desonestidade, homicídios, brigas, confusões, mentira,
Infelizmente, nós vivemos uma geração de mentirosos, de pessoas que citam o nome do Senhor, se levantam como pastor, bispo, apóstolo, mais outra série de títulos, mas que não estão a serviço do reino. Estão a serviço do reino, de baixo, o reino do diabo. Interessante que, assim como Jesus, ele não fala em nenhum momento aqui que para ser ministro, ele fala em ter as coisas e viver de uma forma nababesca. Porque hoje nós vemos pregações, ensinos. Ah, não, sou ministro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso, Deus me dá, Deus me quer ver bem, quer ver rico. Que isso é mentira, isso é ensino diabólicos. Jesus sofreu. A maioria dos pregadores sofreu. Nós sofremos, nós passamos pelas coisas. Mas sempre alegre, sempre disposto. Vivendo na palavra. Usando a palavra, que é uma espada. Ataque e defesa. Nos defendemos na palavra. Que é uma espada afiada, 2 gumes. É arma de ataque e de defesa. É essa aqui, a palavra de Deus. Nós somos fortes no Espírito Santo, no Espírito de Deus. As lutas, as batalhas, perseguições é inerente ao nosso ministério. Não reclamamos. Nós glorificamos o Senhor. O achamos digno de sofrer no seu nome. Então esse ministério, essas pregações que tem hoje, que Deus só quer ver todo mundo alegre, feliz, desfrutando, tendo isso e aquilo, é mentirosa. Ah, não, porque o pastor tem que ter isso, tem que ter aquilo, não tem que ter nada. Não é promessa do Senhor. Ô irmãos, em Corinto, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Paulo está cobrando uma honestidade, uma franqueza dos irmãos em Corinto. Jamais os coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o Belial? Que parceria se pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pais, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho visto irmãos e irmãzinhas quando vivem uma paixão. Ah, não, eu vou ganhar fulano, eu amo ele, ele me ama, ela me ama, ela não professa a mesma fé que a minha, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Mentira. Ah, ela começou a ir na igreja comigo e ela vai ao contrário. Não existe essa comunhão, é julgo desigual. É julgo desigual. Não existe comunhão entre luz e trevas. Se nós estamos em Jesus, nós somos luz. Se nós nos afastarmos dele por qualquer motivo, nós somos trevas. Porque são vários os casos que eu conheço de pessoas que casaram com pessoas que não professavam a mesma fé. No final, se afastaram. Porque, na verdade, ela nunca esteve. Porque só o ato, só o fato
de relacionar ou casar com outra pessoa de uma outra que não professa a mesma fé, já está em desobediência. Já está em desobediência. E isso, infelizmente, vai produzir frutos no futuro que vai afastá-lo também, e além de trazer dores, incomodações, problemas, sofrimentos e dores. Da mesma forma, o Senhor nos fala também, isso nós estamos falando exemplo de pessoas, da mesma forma também, nós não podemos colocar Deus, o Senhor, junto com a imagem, falar a imagem é essa ou a imagem é aquela, porque Deus não tem nada a ver com ídolos, não importa se são ídolos feitos ou até mesmo pessoas, que não existe. Deus não divide a glória dele com ninguém. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Então nós temos que aprender, gente, que o que nós temos que fazer é viver o Evangelho, é viver a palavra de Deus, é praticar aquilo que o Senhor nos manda. E não mudar, não tentar alterar. Ah, não, porque Deus aceita, Deus permite. Não, Deus não permite nada, somente o que está aqui. Quando nós andamos assim, é o que ele diz: eu serei para vós pais, eu serei sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos ser filhos e filhas do Senhor, nós temos que viver e praticar a palavra dele. 2 Coríntios, capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por consequente, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Nós estamos conhecendo a palavra de Deus que nós conhecemos, sabendo de tudo isso, vamos nos afastar de tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é transgressão, que é desobediência. Não adianta nós tentarmos emendar, colocar um remendar, não, porque Deus permite. Não, Deus não permite. O que Ele permite, Ele está aqui. O que não permite é para mim e para todo mundo. A palavra dele não pode ser mudada, não pode ser alterada. Acolhei-vos em vosso coração e a ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para de alguma forma vos condenar, pois já afirmeis que estáis em nosso coração, para junto morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande, e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente, lutas, internamente, temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo fala das lutas, da batalha, o que ele passou na Macedônia. Temor por dentro, medo do que podia acontecer. As perseguições, as prisões, os açoites, as pedradas, as acusações. De outro tempo, a época bem mais cruel. Mas, contudo, Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Olha, o Tito, quando chegou, ele me relatou a preocupação de vocês estavam orando por mim, vocês estavam lutando, pensando em mim, um amor, o carinho que vocês têm por mim. Isso muito me alegrou, isso muito me confortou nesses momentos de luta. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, no princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. A carta que ele está falando é aquela carta lá de 1 Coríntios que nós lemos. Quando ele mandou
quando aquelas pessoas estavam permitindo, a igreja estava permitindo o adultério dentro da igreja, que ele mandou inclusive que entregasse aquele que estava errando, expulsasse da igreja, que fosse entregue a Satanás. Ele chamou a atenção de tudo. É claro que aquilo deixou toda a igreja triste. Ele falou, eu não queria ter feito isso, eu não queria estar brigando com vocês assim. Mas foi necessário, entristeceu vocês por um pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fosse contristado, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fosse entristecido, a fim de que não sofresse prejuízo algum por nossa causa. Mas eu me alegro, porque pelo menos vocês ficaram tristes, mas a tristeza vos trouxe arrependimento, ou seja, mudaram, passaram a agir em conformidade com a palavra de Deus, não concordando com o erro que estava acontecendo na igreja. Então me alegro que naquele momento eu chamei a atenção de vocês ficaram tristes, mas essa tristeza resultou em arrependimento. E o arrependimento é que nos conduz à salvação. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. As pessoas confundem muito arrependimento com remorso. Remorso para nada serve, só para tristeza e morte. Arrependimento é uma outra coisa. Arrependimento é quando a pessoa muda de direção, sabe que errou, reconhece o erro, mas abandona. Levanta e abandona. Remorso não, só fica remoendo aquilo ali. Isso conduz à morte. Pois vê que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós que dedicação mais igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida em todos os aspectos, provar-se estar inocente nessa questão. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmo como sois dedicados fraternamente a nós. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. A lei do ânimo que recebemos. Alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto a sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de vós. Paulo se alegrou, se confortou, a igreja recebeu a palavra, a exortação, a admoestação dele, mas continuaram a amá-lo, continuaram a respeitá-lo, continuaram a orar e desejar o retorno dele. E transmitiram isso não somente a ele, como a Tito também. A Tito também, que era o jovem pastor, um jovem pregador da equipe de Paulo. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós. Mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou ser verdadeiro. E o carinho dele para convosco, e ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós, e de como recebeste com temor e tremor. O carinho, o respeito de Tito se aumentou muito ao perceber a obediência dele. Eles receberam a exortação. Eles receberam a fala de Paulo, brigando, chamando a atenção. Mas eles se converteram. Eles aceitaram isso e mudaram. Obediência, arrependimento. Isso deixou não somente Paulo alegre, mas Tito, que era emissário de Paulo, e voltou a trazer essa boa notícia a Paulo. E no final Paulo diz aqui: alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Muitas das vezes nós temos que chamar a atenção das nossas ovelhas, nós temos que brigar, mas não é por briga, não é por prazer, mas é por amor. Para que se arrependa. Porque o compromisso do verdadeiro pregador não é somente acalentar aqui, mas é conduzir para a vida eterna.
só pode ser através de arrependimento, através de mudança. O dia de mudar é hoje, como nós lemos agora há pouco. Eis aí o dia da salvação. Esse é o dia do Senhor. Nós lemos hoje, concluímos aqui agora o capítulo 7. Amanhã nós estaremos iniciando o capítulo 8. Vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar a resposta aqui. Não vamos somente acreditar naquilo que nos fala, que nos ensina, não. A resposta está aqui no Evangelho. Por isso eu sempre digo, gente, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.